Olá pessoal, muito bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico. Nós estamos fazendo uma série aí de análise de personagens bíblicos e hoje temos mais um para convidar você a pensar, a analisar a vida desse personagem. Antes de dizer qual o personagem de hoje, me permitam mais uma vez mencionar que nós estamos olhando para a Bíblia, pegando especificamente um personagem, mas não é a vida dele em si, os detalhes técnicos da vida dele em si que contam, mas a vida dele impactada por Jesus ou impactada pela palavra de Deus. Porque ali é o ponto em que nós também podemos pensar nas nossas vidas e com a graça do impacto de Jesus também sobre elas. Então, mais ou menos assim é o nosso objetivo, é o nosso diálogo em torno dos personagens. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que deu a si mesmo um apelido. Ele usa uma expressão para referir-se a si mesmo. E eu queria começar já por esse ponto. O personagem de hoje é João, às vezes intitulado como o evangelista, ou um dos 12 discípulos de Jesus, João. Eu digo isso porque tem outros João, né? Tem o João Batista, por exemplo, que não é um dos 12. Então hoje é o João, o evangelista, e ele refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Percebam essa expressão, gente. João identifica a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Vamos pensar um pouquinho mais, antes de entrar nos detalhes de quem era o pai, a mãe, o irmão do João, ou outros detalhes das histórias bíblicas, nesse ponto. João identificando-se como o discípulo a quem Jesus amava. Bom, num determinado perfil, isso pode parecer um pouco presunçoso, como se Jesus não amasse os outros discípulos, mas não é bem por aí. Para ser mais específico assim, esse texto onde João, escreve se referindo dessa forma, está em João 13, 23, também em João capítulo 19, versículo 26, também em João capítulo 20, versículo 2, também lá no capítulo 21, tanto no versículo 20 como no 24 e no 25. Então, alguns diferentes momentos em que Jesus se refere a si dizendo o discípulo a quem Jesus amava. Em primeiro lugar, é interessante porque quando João é um dos 4 evangelistas, né, João escreve o livro que ganhou o nome do autor, ele próprio, João, é o 4º livro do Novo Testamento. E nesse livro ele não usa muito a primeira pessoa do singular. Ele não se refere a si. Então eu estava naquele lugar e vi Jesus. Não, ele não se refere a Jesus e aos fatos na primeira pessoa do singular. Isso está expresso numa vontade de colocar Jesus como centro do livro, daquele evangelho, e não ele próprio como autor. E isso é muito mais uma indicação de humildade do que presunção, como eu falei há pouco. Então ele, em algum momento, quando precisa se referir a si, ele disse o discípulo a quem Jesus amava. Também no Evangelho de João, a gente fica sabendo que ele é o cara que, quando disseram que o corpo de Jesus não estava no túmulo, porque de fato Jesus tinha ressuscitado, diz que Pedro e ele correram até o túmulo. E lá está escrito que Pedro saiu correndo, mas aquele outro discípulo, que era o próprio João, ele não se identifica, chegou primeiro que o Pedro. E o texto diz que ele viu e ele creu. Bem singular essa expressão de João sobre si mesmo, mencionando que ele tinha esta fé na ressurreição. Curiosamente, João também é o único discípulo que acompanha Jesus em toda a sua crucificação. Todos os outros acompanharam à distância ou até mesmo fugiram daquele momento. João acompanha tudo de perto. Aliás,
João é aquele para quem Jesus diz uma das palavras, das frases, enquanto Jesus já está crucificado. Há aqueles que contabilizam no número de 7 frases ditas por Jesus no alto da cruz. E uma delas, Jesus se refere a Maria, sua mãe, e a João, o discípulo. Ele mostra até o fim uma preocupação com estes. E aí ele então se refere a João apontando para Maria e diz: homem, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Em outras palavras, Jesus está dizendo para João: olha, cuida da minha mãe agora que eu estou indo. Uma palavra de entrega. E João está ali contemplando tudo isso. João contempla depois o túmulo vazio e João descreve as aparições de Jesus, e João revela que ele creu neste que morreu e ressuscitou como verdadeiro Deus. Agora, esta sua fé também é revestida por esta curiosidade muito legal, que ele identifica-se como um discípulo a quem Jesus amava. Gente, sentir-se amado é algo muito especial, algo muito especial. É algo que faz a diferença psicológica, emocional na vida de uma pessoa. Quando educadores, pedagogos, psicólogos analisam e trabalham com diferentes pessoas, elas reconhecem a força que tem o sentir-se amado, por exemplo, nos primeiros anos da vida pelos pais, o sentir-se aceito na adolescência. Receber o amor implica em reagir com o amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É um dos escritos da palavra de Deus, mas pela mão desse discípulo de Jesus chamado João. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso é muito sugestivo, é muito singular sentir-se amado. E João é esse cara que na sua vida, nas suas experiências, sentiu-se amado por Jesus. Que legal poder observar então a vida de um personagem bíblico que assim se sentiu. E podemos nós também reconhecer o quanto Jesus também ama singularmente a mim, singularmente a cada um de vocês. Curioso, né? O fato de João se identificar como discípulo amado, e ele próprio nos seus escritos, se você, por exemplo, ler a primeira epístola de João, aliás, até falando dos escritos aqui de uma maneira geral, João ele escreveu o Evangelho de João, que é o 4º livro da Bíblia, também escreveu 3 epístolas ou 3 cartas que ganharam esse nome, 1 João, 2 João e 3 João. E ele também é o autor e escritor do livro de Apocalipse. Tá? Então, só para você ter aí uma noção desse personagem que eu estou conversando aqui hoje, no sentido dele como escritor do Novo Testamento. 5 livros, então, dos 24 livros do Novo Testamento são atribuídos, identificados pela autoria de João. Tá? E eu estava dizendo que, por exemplo, na primeira carta dele, de João, 1 João, o quanto ele usa um linguajar amável. Filhinhos, eu peço que vocês amem de verdade, não amem apenas de palavras, mas em ações. Ele fala muito do amor verdadeiro revelado em Jesus. Ele pede muito que os cristãos tenham esta marca, a marca do amor. Também no seu evangelho é dele aquele versículo que resume toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Claro que essa palavra é de Jesus. Se você lá ler João 3, é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas quem registrou essa palavra de Jesus, referindo-se, conceituando o jeito que Deus amou o mundo através de Jesus, é de João. Não é à toa, então, que ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava.
Só para se referir a duas situações, né? Uma delas foi lá durante a Santa Ceia, é descrita no livro de João, desculpem, ali quando acontece o lava-pés e logo depois vem a ceia do Senhor e Jesus indica o traidor. Quem chega e pergunta para Jesus, é orientado a perguntar para Jesus sobre quem era o traidor que ele se referia, é o discípulo que estava ao lado dele, que é João. Depois escreve, inclusive, que esse discípulo reclinava o seu rosto junto ao peito de Jesus, o discípulo a quem ele amava. Tem esses momentos aí que é descrito. Muito sugestivo, então, essa característica amável de João, de ser amado e de amar. Em contraponto a isso, João também é descrito como alguém bastante temperamental. Eu acho bastante curioso, assim, porque tem um lado bastante sensível, suave, de quando Jesus fala desculpa, eu estou confundindo aqui. De quando João descreve o amor e chama de amados, amemo-nos uns aos outros, enfim, é uma linguajar suave, amável, mas por outro lado, os evangelhos, a história mostra que João também era um cara temperamental. Um temperamento talvez sanguíneo daqui a pouco, em que ele também estoura, explode, é rápido. Duas situações para revelar isso. Uma, o apelido que o próprio Senhor Jesus deu para eles, que foi filhos do trovão. Para eles quem? Para João e o seu irmão, João e Tiago. Esse texto assim que revela essa expressão, filhos do trovão, deixa eu só indicar na Bíblia aqui onde é que está isso. Está no livro de Marcos 3,17, quando identifica os dois discípulos de Jesus, então, João e Tiago, eles ganharam esse apelidinho aí de Jesus, né? Que é filhos do trovão. Filhos do trovão. Era uma expressão, na verdade, que identificava essa característica aí. Boanerges, filhos do trovão. E revela um pouco disso, assim, que eles eram irados, né? Que eles tinham uma certa cólera, assim, diante de algumas situações. E justamente esse temperamento é revelado, por exemplo, no momento em que Jesus, como era sua característica, ia de um povoado até outro seguido pelos discípulos. E aí diz que eles iam passar por uma cidade de samaritanos e que daí Jesus pediu uma estadia, pediu de repente para posar nessa aldeia e aí os discípulos foram ver lá com os moradores se era possível eles passarem a noite por ali. E diz que esse povoado de samaritanos, lembrando que tinha até essa característica que os samaritanos não se davam com os judeus, que esse povoado não quis receber Jesus e os seus discípulos. E João e Tiago, os irmãos, eles não conseguiram conceber isso, não conseguiram, entre aspas, engolir essa. E aí eles têm esse diálogo com Jesus, dizendo assim, o senhor por acaso quer que enviemos fogo do céu para consumir essa aldeia? Né? Vejam, um temperamento agressivo, né? Colérico, rápido, assim, e que mostra então um pouco do porquê supostamente Jesus teria dado esse apelido para eles, filhos do trovão. Esse temperamento, assim como de outros personagens bíblicos, foi sendo moldado pelo Espírito Santo. Ao ponto de que nós, então, percebemos grande mudança na persona, até na personalidade, no jeito de ser desse discípulo, quando ele é tão amável, quando ele se sente amado, retribui com amor e escreve com amor. Uma característica muito bonita de alguém que foi impactado, um personagem da Bíblia que nós analisamos hoje, mas que foi impactado por esse personagem, acima de todo personagem, esse central que é o Deus que se fez gente, o próprio Salvador Jesus. Aliás, é muito legal também pensar nesse tal de João, o discípulo de Jesus, no jeito que ele começa o seu evangelho.
Desafio você a reler ali João capítulo 1. É muito legal, pessoal. É um jeito diferente que João escreve. Como assim diferente? O Mateus, o Lucas, né, eles escrevem um pouco mais da história do Natal, talvez mais previsível, começar com a história do nascimento de Jesus. O Evangelho era a história do Senhor Jesus, Deus que se fez homem, né? Então, por exemplo, Mateus conta dos magos do Oriente, Lucas descreve as aparições do anjo e assim por diante. Só que o João, ele começa como um eco do livro de Gênesis. Se Gênesis diz no princípio criou Deus os céus e a terra, também João começa no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio do verbo e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, João coloca o início da história de Jesus lá pro Éden, porque ele próprio, Jesus, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o mesmo ontem, hoje, sempre. Mas aqui ele começa a contar de quando Deus, esse verbo eterno, se fez gente. Eu não sei se eu estou sendo profundo demais aqui ou relacionando muitas coisas, mas se você ver João 1, vai perceber esse jeito profundo e diferente com que João começa a falar de Jesus. Em especial no impactante versículo de João 1,14, onde diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nasceu como uma pessoa. O verbo se fez carne. É o personagem de hoje, gente. João, quem descreve isso de maneira tão bonita, né? Entende-se que João nasceu na cidade de Betsaida, pelos registros, pelas anotações. Como eu disse antes, o João é filho de Zebedeu, que era um pescador, e sua mãe era Salomé. Vamos até falar da Salomé aí num dos próximos estudos, porque Salomé é identificada num momento falando com Jesus e pedindo para que um dos seus filhinhos queridos sentasse à sua direita e outro à esquerda no reino celeste. Os outros discípulos até não gostaram dessa manifestação, acharam presunçosa, e o próprio Jesus usa disso um momento para ensinar sobre a humildade e dizer que o mais importante é o que serve. Então, um dos dois filhos de Salomé é João, o personagem de hoje. E Zebedeu, ele tinha um barco, então ele era um pescador, digamos assim, que já tinha sua, entre aspas, sua empresa, de ação e venda, e Tiago e João trabalhavam aí como pescadores. Então, dessa cidade aí, nasceu na cidade de Betsaida e depois tem esse trabalho junto ali ao mar da Galileia. Mateus capítulo 4, nós temos ali a descrição de quando Jesus chama eles para ser seus discípulos, O versículo 21 mostra claramente que eles eram pescadores, e aí ele mostra os outros dois irmãos, que eram o Pedro e o André, e aqui então o Tiago e o João. Os quatro eram pescadores. Em dois momentos Jesus os chama e diz que João, o personagem de hoje, assim como seu irmão, deixou o barco, deixou as redes e passou a seguir Jesus, sendo desafiados a serem doravante pescadores de homens. Se nós temos dentre os discípulos de Jesus 12 discípulos, a gente poderia dizer assim que João está no círculo, no núcleo assim mais próximo de Jesus. Haja visto que alguns acontecimentos, como a transfiguração, por exemplo, Jesus chamou apenas Pedro, Tiago e João para estarem lá junto, Tem aquela outra momento também de Pedro, Tiago e João num barquinho, Até tem uma canção infantil que assim se identifica. No Getsemane também, acompanha lá na hora da oração aflita de Jesus, João está ali ao longe. Então tem alguns momentos assim singulares que João se faz presente. Eu já comentei ali da história da ressurreição, junto à cruz, em outras circunstâncias diferentes.
E não só nesses 3 anos e pouco, do discipulado dos 12 seguindo Jesus, mas também depois como um apóstolo. Isso é muito evidente também, que ele foi um dos líderes, né? Pedro, a gente sabe, um apóstolo líder descrito no livro de Atos. O próprio Tiago, né? Que era irmão mais velho de João e prevalecia nessa liderança, mas João acompanhando tanto a pregação de Pedro no Pentecostes, como depois em outros momentos ali no livro de Atos dos Apóstolos. Quando João escreve as cartas, ele se identifica depois como o presbítero, né, que é uma posição de liderança na igreja primitiva, um pastor de congregação. Então, é muito claro isso assim, né? Uma outra característica de João, também evidente nos registros, mas principalmente na tradição cristã, além da Bíblia, é que ele teria sido um dos poucos, se não o único discípulo que não morreu como mártir. Um e outro até identifica que ele pode ter morrido por martírio. Mártir é alguém que morreu por causa da sua fé, né? Ele sofreu, sim, ele foi preso, né, na ilha de Patmos, por exemplo, por anunciar o nome do Senhor Jesus. Foi preso em outro instante, também no relato de Atos, mas, segundo a tradição, ele morreu de velho, morreu de morte natural e não por martírio. Inclusive, o livro de Apocalipse, ele é constituído como um dos últimos escritos do Novo Testamento, não apenas por ser o último livro na ordem, mas também na escrita, né? Então, depois de muito provavelmente todos os outros apóstolos já terem sofrido martírio, ele está em Patmos, onde ele recebe as visões, a revelação do Senhor Jesus e escreve então o livro de Apocalipse, convidando o povo a continuar em fidelidade a Deus. Muita coisa, hein? Sobre aí João, o evangelista, João, o discípulo amado. Claro que, assim, para falar do livro de Apocalipse, a gente começaria um outro estudo bíblico, e mesmo para focar melhor nas suas cartas, também teríamos aí um outro momento de diálogo. Mas é interessante perceber como esse cara, o João, escritor, apóstolo, presbítero, um dos discípulos, se identifica assim, então, em diferentes momentos, como o discípulo amado, aquele que sente que Jesus o ama. Várias vezes, num dos seus escritos das palavras de Jesus, nós cristãos somos convidados a mudar uma palavrinha. Vou explicar o que eu quero dizer. Aquele famosíssimo texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos professores da Bíblia nos convidam a, na palavra mundo, colocar o nosso nome. Porque Deus amou o ismar de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É muito importante perceber que aquilo que Jesus fez e disse não se aplica apenas ao João, ao Pedro, ao Tiago, mas se aplica a mim. É muito importante chegar à conclusão que João teve de sentir-se o amado pelo Senhor Jesus. Sim, porque foi pelos meus pecados que ele morreu. É por mim que ele age, reage, cuida. É através de pessoas ao meu redor que ele continua cuidando de mim e eu continuo me sentindo amado por Deus. Por isso, essa expressão deste personagem, o discípulo a quem Jesus amava, traz várias e bonitas reflexões também para nós. Mais uma vez, repito também, o fato dele ser identificado em alguns instantes como alguém temperamental, explosivo, ao ponto de ser chamado de filho do trovão, e depois
o identificarmos como alguém dócil e até suave no amor pelos seus escritos e sua carta, mostra como também a vida desse personagem, a minha vida e de qualquer personagem, qualquer persona, qualquer pessoa é moldada e trabalhada pelo Senhor Jesus quando nos relacionamos com Ele. Fique então assim essas reflexões para o nosso estudo de hoje, também o nosso convite para que vocês deem uma olhada melhor aí nos escritos de João e ao lerem os evangelhos, não só do livro de João, mas de Mateus, Marcos, Lucas, percebam quando esse personagem é mencionado, relembrem também desta reflexão de hoje e cresçam no conhecimento e na graça do Senhor e do Salvador Jesus. Eu quero encaminhar aqui a conclusão desse nosso texto de hoje, dizendo que no final do livro de João, do Evangelho segundo João, nós temos um pouco da maneira assim como ele coloca o objetivo dos seus escritos e por que não dizer também o objetivo de todo o seu trabalho como apóstolo, como seguidor do Senhor e Salvador Jesus. Lá no capítulo 21, nós temos, aliás, no capítulo 20, João 20, versículo 30 e 31. João 20, versículo 30 e 31. Está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vejam, a vida que vem em Cristo pela sua graça e para que, crendo, relembra que é por meio da fé. João deixa isso muito claramente para a gente. E lá no final do livro de João, capítulo 21, versículo 24, diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ali ele está se referindo a ele mesmo. Ali ele se identifica, ele assina esse livro como autor. Mas por que ele diz isso? É porque um pouquinho antes, Jesus conversou com o Pedro e restabeleceu Pedro naquele diálogo em que fez com que Pedro 3 vezes dissesse a Jesus que o amava, restabelecendo as 3 vezes em que o negou. Ali tem um momento em que Pedro pergunta por João, se o João podia ir junto. E aí Jesus diz assim, deixa ele, eu estou falando contigo. Em outras palavras, Jesus disse assim, né? Que te importas com ele se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Né? E aí João diz que por causa dessa palavrinha de Jesus, foi comentado entre as pessoas que ele não morreria até a volta de Jesus. E o próprio João esclarece esse fake news, digamos, dizendo assim, não, ele não disse isso. Ele diz que te importa se eu queira que ele permaneça, né? Então, acho que o fato de João não ter sofrido o martírio e ter permanecido vivo até a sua velhice gerou até esse falatório, né, de que ele ficaria vivo sempre. Mas não era exatamente isso que Jesus estava dizendo, o próprio João assim o descreve. Mas ele se identifica como alguém que dá testemunho desse que é o verdadeiro amor e desse que nos dá a vida eterna. Fica também um convite para vocês relerem 1 João, 2 João, 3 João e perceberem a personalidade desse personagem que fala do amor de Deus e nos motiva a amarmos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Tá certo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou até lembrarem de outras situações que envolvem o personagem João, pode colocar aí nos comentários, tá? Eu agradeço muito a companhia, a paciência, as reflexões que vocês tiveram aqui comigo. E eu quero desejar que vocês aí acompanhem também outros estudos que a gente tem aqui por meio deste canal aqui no YouTube, também publicamos no Facebook, mas no canal do YouTube você pode ver pela playlist
Estudos Bíblicos, e ali também tem uma playlist de estudos dos personagens, em que esse aqui vai ser guardado, tá? Então você é convidado a curtir a página, participar, se inscrever no canal, comentar e também ajudar no engajamento aí desses nossos vídeos. Certo, gente? Muito obrigado, viu? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos vocês. Muito obrigado, que Deus os abençoe, os console e os fortaleça, a certeza de que aquele que amou João também ama a mim e a cada um de vocês. Até a próxima!